Sua Dica, Nossa Obra, o podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Olha, quem tem sobrado sabe muito bem do que eu vou falar aqui. Um dos espaços que mais gera cuidados sempre é a escada. Difícil encontrar alguém que não tenha medo de escada, ou mesmo que não tenha algum caso na família ou entre amigos relacionado a quedas em escadas. É verdade. Pois bem, as escadas fixas são o assunto do nosso podcast de hoje. Você acredita que tem gente que pensa que para construir uma escada basta fazer os degraus e está tudo certo? Errou! É claro que toda escada é formada por degraus, com o objetivo de fazer com que seja possível acessar um andar superior ou inferior. Mas quando se fala em construção desse item, existe uma série de técnicas que precisam ser levadas em consideração, visando principalmente garantir a segurança de quem vai utilizá-la. Rapaz, é mesmo. Nós vamos procurar dar algumas dicas sobre isso e tentar ser o menos técnico possível. A gente até falou em sobrado, mas tem muita casa térrea que também tem escadas, tanto para acessar um porão, por exemplo, ou mesmo aquelas escadas com poucos degraus na divisa entre os cômodos, principalmente em imóveis construídos em terrenos com aclive ou declive. Então vamos lá. Vamos falar dos cuidados que se deve ter ao projetar uma escada. Isso vale tanto para quem está planejando uma construção, como para quem já tem a escada em casa e pode conferir se está tudo certinho. A primeira coisa é entendermos a terminologia utilizada. Uma escada é formada por degraus, também chamados de pisos, que são aquela parte horizontal onde colocamos os pés. E por espelhos, que são aquela parte vertical que liga os degraus. Nas escadas chamadas de vazadas, não existe esse espelho, mas somente um vão entre os degraus. Algumas escadas têm também um item chamado patamar, que é aquela superfície mais larga, existente próxima da metade da escada, que serve como uma espécie de descanso na subida ou descida. Existem ainda os guarda-corpos, que são elementos verticais instalados ao longo da escada, na lateral externa, com o objetivo de que as pessoas não corram o risco de cair de lado para fora da escada. E temos os corrimãos, que são suportes instalados normalmente na parede ou no muro ao longo da escada para que as pessoas apoiem as mãos quando estiverem subindo ou descendo. Falando do ponto de vista de projeto, toda escada deve ter dimensões que precisam ser seguidas. Por exemplo, em termos de largura, se avalia que uma escada em imóvel residencial deve ter pelo menos 80 centímetros de largura, sendo que a norma técnica brasileira fala em, no mínimo, 1,20 m de largura. Olha, não sabia não. Em termos de altura entre os andares, quando passar de 2,5 metros, se recomenda que a escada tenha pelo menos um patamar no meio. Agora, a grande questão envolve a profundidade dos degraus e a altura dos espelhos. Isso porque existem casos em que o proprietário ou a proprietária querem colocar uma escada num espaço muito pequeno e acabam pedindo aos construtores que reduzam ao máximo as dimensões para fazer caber naquele espaço. Esse é um erro que pode custar caríssimo no dia a dia em termos de segurança. Errou! A regra é que o degrau não pode ter menos de 27 centímetros de profundidade. Se você for medir escadas por aí, vai perceber que muitos degraus estão abaixo disso. Já o espelho não deve ter mais de 18 centímetros de altura. Aí então nem se fale. A maioria dos espelhos é maior do que isso. Essas medidas elas são formuladas baseadas em estudos técnicos para que as pessoas que usam as escadas tenham conforto e segurança para subir e descer. Mas para facilitar para você que está planejando construir uma escada ou mesmo alguns degraus entre cômodos, existe um cálculo mais simples e que também vai garantir segurança. Opa!
A ideia é que, somando a profundidade de 2 espelhos mais um degrau, o resultado em centímetros deve ficar entre 63 e 65. Por exemplo, se você tiver os espelhos com 20 centímetros cada um, multiplicando por 2, você tem 40 centímetros. Somando com um degrau de 24 centímetros, você chega a um resultado de 64 centímetros. Portanto, dentro desse limite de 63 a 65 centímetros. Mas de forma geral, a regra é que degraus mais profundos e espelhos mais baixos são melhores e bem mais seguros do que degraus mais estreitos e espelhos mais altos. E o mais importante, que muitas vezes não é seguido em escadas construídas sem projeto, é que todos os degraus e espelhos devem ter obrigatoriamente a mesma medida, sem exceção. Você já ficou com a sensação de estar subindo ou descendo uma escada e meio que errar o ponto certo do degrau? Pois bem, na maioria dos casos, isso acontece quando as medidas dos degraus e espelhos são diferentes um do outro. O nosso cérebro trabalha com a lógica e entende que o movimento deve se repetir sequencialmente. Se houver alguma diferença, você vai sentir ou se desequilibrar. Falando sobre os outros itens, os corrimãos devem ter entre 70 e 92 centímetros de altura. Já os guarda-corpos, que normalmente são aqueles tubos ou balaústres colocados do lado de fora da escada, eles podem ter vãos de no máximo 11 centímetros entre um e outro. Agora, falando sobre os tipos de escada, a mais simples e tradicional é a escada reta de um lance só, ou seja, aquela que tem degraus retos num único sentido. Depois temos as escadas em L ou em U. Nesses casos, precisa-se ter um cuidado todo especial com os degraus que ficam na curva da escada, também chamados de leque. Isso porque nesses degraus a profundidade é desigual, uma vez que eles têm um desenho de triângulo. Então, para efeito de cálculo, deve ser medida a profundidade no meio do degrau. E existem também as escadas caracol, que são mais práticas de instalar porque normalmente são pré-fabricadas, mas são as mais difíceis de subir e descer. Falando em escadas pré-fabricadas, esse mercado tem crescido bastante e é uma grande ajuda para quem está construindo ou reformando. Mas nesse caso vale uma pesquisa antes de fechar negócio. Pegue referências de clientes que já compraram e entre em contato para saber se está tudo ok com a escada. No showroom da empresa, faça um teste subindo e descendo várias vezes para sentir se os degraus são firmes e se você se sente confortável. No caso das escadas pré-fabricadas de concreto, se o objetivo for utilizar em área externa, é importante verificar se os degraus são perfeitamente lisos. Se estiverem porosos com pequenos buracos, eles vão ficar mais frágeis diante de umidade e chuvas. O quê? Não acredito. E algumas dicas podem ser valiosas quando se fala em escadas. Escolha sempre materiais de acabamento para os degraus que sejam antiderrapantes. Se isso não for possível, aplique fitas antiderrapantes nas extremidades de todos os degraus. Se tiver crianças em casa, instale portões de segurança nas extremidades da escada, para evitar que tentem subir ou descer sem a supervisão de um adulto. Outra medida que ajuda muito é a instalação de rede de proteção na lateral aberta da escada para evitar quedas. E uma coisa importantíssima é a instalação de iluminação por sinalizadores ao longo da escada, para o caso de serem utilizadas à noite ou madrugada. Esses produtos hoje são facilmente encontrados no mercado, principalmente pela internet. E no caso de ter idosos com dificuldade de mobilidade, já existem até as chamadas cadeiras elevatórias, que permite que se suba ou desça as escadas sentados de forma automatizada. E então, gostou das dicas sobre escadas em casa? Yes, sir! Então se inscreva no nosso canal no YouTube, o Sua Dica, Nossa Obra, e acompanhe todas as nossas produções. A gente volta na semana que vem. Até lá! O
podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.